Bom, falei no começo aqui do Entre Nós sobre esses dados apresentados pelo IBGE sobre o crescimento da população brasileira, o envelhecimento da população brasileira. E a taxa de filhos por pessoa também deve cair, é o que prevê o IBGE. A população deve enfrentar uma mudança nos próximos anos, até 2041, quando vamos parar de crescer. A Gabriela Morgado está aqui com a gente, tem mais informações desses dados importantíssimos divulgados pelo Censo, importantes para a criação de políticas públicas e para outras aplicações também aqui no nosso país, né, Gabi? Boa tarde, bem-vinda. Exatamente, Renan. Boa tarde para você, para todo o quarteto, para todo mundo que acompanha a gente. Como você falou, esses dados do IBGE foram divulgados com base no Censo 2022 e mostram que em 2041 a população brasileira vai parar de crescer e em 2042, então, vai começar a haver uma redução da população. E isso acontece por causa do envelhecimento e também por causa da diminuição da taxa de fecundidade. As mulheres no Brasil vêm tendo menos filhos. E isso já acontece há vários anos. O que esse estudo mostrou é que entre 2000 e 2023, a taxa de fecundidade caiu de 2,32 para 1,57 filho ali por mulher e até 2040 essa taxa vai ser de 1,44. Isso acontece pelos motivos que a gente já vem falando das últimas décadas, as mulheres entrarem no mercado de trabalho, planejamento familiar, mas o que muitas mulheres que conversaram, inclusive com a nossa equipe hoje, falaram é que dificuldades financeiras também entram hoje em dia nessa lista. Então, uma mulher que quer comprar um apartamento, quer comprar um carro, hoje em dia ela acha isso mais difícil e muitas vezes ela prefere não ter filhos para poder não ter dificuldade financeira. Uma outra decisão que também tem sido tomada pelas mulheres brasileiras é de adiar a maternidade. Então, as mulheres têm tido filhos em idades mais avançadas. Nos anos 2000, a média ali por mulher era que elas tivessem filhos com 25 anos, mas em 2070 elas devem ter filhos mais aos 31 anos. E toda essa questão de diminuição, né, do número de filhos por mulher também afeta no envelhecimento da população. Então, nos últimos 23 anos, a gente teve aí quase que duplicou a proporção de idosos no Brasil e até 2070, quase 40% da população deve ser formada por idosos. E isso, claro, traz todas aquelas discussões, não só no IBGE, mas entre os governos de políticas públicas de saúde, né, de bem-estar e também medidas previdenciárias, pessoal. Obrigado, Gabi, pelas suas informações. Um desafio tanto, né, Ju, para a gente olhar para essa população, sobretudo a população que está envelhecendo, né? Pois é. A gente tem aí uma série de desafios. Primeiro, a gente tem que comemorar que é uma população que está envelhecendo. Isso é um sinal de desenvolvimento de um país e também da entrada cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, as mulheres tendo mais filho, acesso também à saúde, à pílula, enfim, toda a questão de desenvolvimento familiar, né? A partir dessa realidade, a gente tem uma série de desafios. O primeiro é crescimento. A gente contava com o chamado bônus demográfico até agora. Tinha muita gente, uma mão de obra grande, e com isso, mesmo com a baixa qualificação, com a educação em qualidade ruim, a gente conseguia crescer o nosso PIB. Agora, cada vez mais nascem menos crianças. A gente tinha 3,5 milhões de crianças nascendo por ano, agora temos 1,7 milhão. Cada vez vamos ter menos crianças nascendo e mais gente envelhecendo. Então, o que vai ser necessário, em primeiro lugar? Que essa mão de obra, esse volume que vai diminuir cada vez mais de pessoas trabalhando, idade ativa, que essas pessoas sejam mais produtivas. Quando a gente compara a produtividade aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já tem hoje uma defasagem gigantesca. São 5 brasileiros para produzir o que um americano produz. Isso em termos de mão de obra mesmo, de entrega, qualificação. Ou seja, a gente vai precisar, esse debate todo de qualificação não é um debate de longo prazo. O longo prazo chegou, né? Não dá mais para empurrar com a barriga. A gente tem um desafio, mas temos uma grande oportunidade nesse debate de escolhas de políticas públicas e investir maciçamente nessa discussão do investimento público em educação. Isso é inadiável. E a segunda questão é a aposentadoria. Renan, você sabe que eu brinco, Paulinha, Frumento, que eu ouvi uma frase que ficou na minha cabeça de um médico famoso, o Dr. Cláudio Lotenberg, que ele falou que os homens vão viver até os 100 anos e as mulheres não vão morrer nunca mais. Não duvido. Pois né? Mas Mas se a gente não for morrer nunca mais, a gente também, eu quero envelhecer bem, né? Bem, Quer ser aquela velhinha,
vou estar correndo, com isso qualidade aí. e com dinheiro no bolso. Então, a gente vai precisar discutir previdência. O que o professor Paulo Tafner, que acabou de lançar um livro junto com Fábio Jambiage sobre previdência, falou é que ele acha que esse sistema é insustentável, porque o que vai acontecer é que a gente está caminhando para ter um trabalhador pagando um aposentado. Então, isso ele diz que essa conta não fecha. O Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o estado já velho, eles têm um trabalhador para 2 aposentados. O Tafner diz que a gente não vai chegar nessa gravidade da situação, mas ele diz que se tiver um trabalhador para sustentar um aposentado, ele diz que a gente tem que repensar o sistema previdenciário. O que ele defende é que a aposentadoria seja de, no máximo, 2 salários mínimos e que o restante a gente complemente ao longo da vida com um sistema de aposentadoria complementar. A gente vê essa vários... é uma discussão importante. E tem uma mudança social, na verdade, também, né? Porque quando você está falando aí, Ju, as mulheres estão conseguindo fazer, mas também as mulheres estão deixando de ter muitos filhos do outro lado da moeda, né? Do outro copo, elas estão deixando de ter filhos, elas estão trabalhando cada vez mais, elas estão conquistando, nós, né? Estamos conquistando cada vez mais espaço. E se a gente está envelhecendo cada vez mais, isso quer dizer também que precisa ter uma mudança estrutural e na sociedade. Porque a gente sabe que hoje ainda é muito difícil de uma pessoa que fica desempregada aos 50, 60 anos conseguir se realocar no mercado de trabalho, Você né? tem um preconceito ainda grande, né? Tem. Em relação... A pessoa faz 50, já fala que tem dificuldade de encontrar. E aí começa a trabalhar por conta própria porque não tem opção. Né? O que é isso? Isso aí que você está trazendo é importante, porque muda a mentalidade do que é importante para a produção. Se a gente está falando em tecnologia, cada vez mais a gente vai precisar de pessoas experientes, né? Que agreguem, que ajudem a fazer além do básico, né? Então, essa mudança de mentalidade que você está trazendo é fundamental. E aí tem uma conta que a gente pode fazer, né? Não sei quantos anos o Renan e o Prumento têm, mas eu sei que eu e a Ju, a gente está ali pertinho. Se a gente fizer os cálculos... Eles são jovens. Eles são mais jovens. Eles vão sustentar a gente. Eles vão estar Ah, trabalhando. não tanto, vai. Está na casa dos 30. Eu e a por Ju, você. eu e a Ju que passamos dos 40. Dos 40, vamos deixar assim, né, Ju? Dos 40. Isso. A gente daqui a pouco vai chegar nos 60. E aí, daqui a pouco, a gente vai ser a maior parte da população. Então, assim, mas não falta muito. E a gente vai ser a maior parte da população e a gente precisa estar ativa. Hoje a gente vê que com uma mudança, o Renan até estava falando, mas envelhecer com saúde. Hoje muita gente buscando isso, né? Não só o envelhecer, tem até aquele documentário que foi um sucesso, Como Chegar aos 100, mas bem, né? Você quer chegar com saúde, sabendo caminhar, levantar. de bem-estar, exatamente. Levantar da cadeira. Mas aí, o mundo está preparado para isso? Porque é daqui a pouco, né? Porque a gente, em menos de 20 anos, o spoiler, a gente só diz isso, né, Ju? Em menos de 20 anos, eu e Ju estaremos chegando aos 60. Estaremos no grupo dos 60, hein, Frumento? Você vai estar sustentando a gente, porque você tem cara de ser o mais jovem aqui do quarteto. E eu que lide com isso, né, dona Juliana? Agora